Olha, falar sobre calibração de pulverizadores talvez não pareça o assunto mais animado do mundo, né? Mas ignorar isso pode sair muito, mas muito caro. E quando eu falo caro, a gente está falando de milhares de reais por máquina por ano. Vamos entender juntos por que a precisão de uma única gota pode mudar o jogo lá no campo. Para começar, segura esse número, que é de acender qualquer alerta. Um estudo feito lá em Mato Grosso descobriu uma coisa impressionante. 82,4% dos bicos de pulverizadores avaliados simplesmente não estavam em condições de uso. É isso mesmo, mais de 8 em cada 10 máquinas no campo estavam, na prática, jogando o produto fora. E qual o tamanho do rombo que esses bicos inadequados causam? É gigante. Essas falhas de manutenção, de calibração, elas podem gerar um prejuízo que passa fácil dos R$ 10.000, e isso por pulverizador, todo ano. Pensa bem, é um custo invisível que vai minando, drenando a rentabilidade da operação. Mas olha, a boa notícia é que essa perda toda é 100% evitável. Então, a pergunta que vai guiar nossa conversa aqui é: como é que se previne esse prejuízo? Como fazer cada gotinha do produto acertar o alvo? A resposta, como a gente vai ver, está toda na precisão. Beleza. Para a gente entender a solução, primeiro precisamos mergulhar um pouco mais fundo no tamanho do problema. E esta primeira parte é exatamente sobre isso, o custo real do desperdício que vem de um equipamento mal ajustado. E olha que interessante, esse problema não está só em Mato Grosso não. Se a gente olhar os dados de outros gigantes do agro, o cenário é bem parecido. Quer ver? No Paraná, a gente está falando de 72,5% de inadequação. Em Mato Grosso do Sul, 62,5%. E lá no Rio Grande do Sul, quase 60%. Ou seja, fica muito claro que o desafio é nacional. Ok, problema estabelecido, né? Agora vamos falar das ferramentas que colocam um controle na nossa mão. Nesta parte, o foco vai ser nos equipamentos e naquelas peças-chave que definem o que é uma aplicação de precisão. Bom, o equipamento principal em muitas culturas, tipo fruticultura e café, é o atomizador, também conhecido como turbopulverizador. A função dele parece simples, mas é vital. Ele usa uma corrente de ar forte para quebrar a cauda do produto em uma névoa, sabe? Partículas bem fininhas. Isso garante que o produto vai chegar e cobrir a planta inteira. E dentro desse sistema todo, tem um herói que muita gente nem dá bola. Se você olhar para ele sozinho, parece uma pecinha simples. Mas o bico de pulverização é, sem a menor dúvida, o componente mais importante. Pensa nele como o coração da operação. Ele que decide o tamanho da gota, como ela vai se espalhar, a vazão, a precisão inteira da aplicação depende dele. Na fruticultura, por exemplo, a gente vê muito dois tipos de bico. Tem o de cone vazio, que faz um jato circular que se concentra mais nas bordas. Ele é perfeito para inseticidas e fungicidas. Já o outro, o de cone cheio, distribui as gotas de um jeito mais por igual, cobrindo o centro também, sabe? Por isso ele é a melhor escolha para herbicidas. No fim das contas, a escolha certa depende sempre de qual é o alvo. Muito bem, agora que a gente já conhece as ferramentas, vamos para o passo a passo. Essa parte aqui é o coração do nosso papo. Um guia bem prático para calibrar o equipamento do jeito certo. O processo de calibração dá para a gente dividir em 4 grandes etapas. Primeiro, uma checagem geral de todo o sistema. Depois, ajustar os parâmetros do trator, tipo velocidade e rotação. O terceiro passo é a parte da matemática, calcular a vazão certinha. E por último, o teste de campo. É a prova dos 9, sabe? Para garantir que tudo está funcionando como deveria. Vamos para um exemplo prático para ficar mais claro. Imagina que o objetivo é aplicar 900 litros por hectare e o equipamento tem 10 bicos. Aí, fazendo os cálculos, a gente chega num número. Cada bico precisa soltar 1,92 litros por minuto. Com essa informação na mão, é só pegar a tabela do fabricante e procurar. E olha lá, o bico vermelho, trabalhando a 150 PSI, é a escolha perfeita para bater essa meta. Então, o ponto-chave aqui é manutenção. É normal o bico se desgastar com o tempo, só que isso mexe na vazão. A regra é bem clara. Foi lá medir e o bico está com uma vazão 10% acima do que diz a tabela, está na hora de trocar. Ignorar isso é literalmente abrir a torneira do desperdício. Olha, ter uma máquina perfeitamente calibrada é fundamental, mas não é tudo. Agora a gente vai ver como alguns fatores externos, coisas que a gente não controla diretamente, podem impactar e muito o sucesso da aplicação. O clima é um fator decisivo. Se a temperatura está muito alta, o produto evapora antes de chegar na planta. Se a umidade do ar está baixa, acontece a mesma coisa. E o vento? O vento é um caso à parte. Se está fraco demais, as gotas não penetram direito. Se está forte demais, aí vem o pesadelo da deriva, né? O produto vai parar onde não devia. Então, ficar de olho nessas 3 coisas é essencial. E além do clima, tem a estratégia. É vital saber exatamente qual é o alvo, onde a gente quer chegar.
É uma praga que está no solo? Uma doença na parte de cima da folha? Ou, o que é mais difícil, está na parte de baixo? Cada alvo vai exigir uma configuração diferente de bico, de pressão, de volume, tudo para garantir que o produto chegue exatamente onde ele tem que agir. Bom, e para a gente ir fechando, vamos dar uma olhada para o futuro. A tecnologia, claro, não para de evoluir e o jeito que a gente aplica defensivos também está mudando. A busca é sempre por mais eficiência e mais sustentabilidade. Uma das grandes inovações que estão por aí é a pulverização eletrostática. Ela dá uma carga elétrica para as gotinhas de produto. E o resultado disso é incrível. As gotas são atraídas pela planta como se fosse um ímã mesmo. Os estudos mostram que isso aumenta em até 37% a quantidade de produto que de fato gruda nas folhas. Com isso, dá para usar menos cauda e a perda para o solo cai drasticamente. E sabe, essa preocupação com a qualidade da aplicação não é de hoje não. Se a gente olhar para a Europa, a inspeção obrigatória de pulverizadores é uma prática super consolidada há décadas. A Alemanha começou com isso lá em 1968. Isso só mostra que a consciência sobre a importância da manutenção para a segurança e eficiência já é antiga. E aqui no Brasil, a gente também está avançando. Tem um projeto IPP, Inspeção Periódica de Pulverizadores, que é uma iniciativa pioneira, liderada pela Unesp, para criar um sistema parecido por aqui. É, sem dúvida, um passo fundamental para profissionalizar ainda mais a aplicação e colocar o Brasil alinhado com as melhores práticas do mundo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Depois de tudo que a gente conversou aqui, a pergunta que fica no ar é: será que a inspeção periódica é obrigatória deve ser vista como mais um custo? Ou será que é, na verdade, um investimento estratégico para ter um agronegócio mais produtivo e mais sustentável? A resposta parece bem clara, não é?